Olá pessoal, então eu sou o Maciel Mourão, professor de artes, tá bom? Lembrando para vocês aí o meu nome e também a disciplina na qual eu ministro, tá? E hoje nós vamos falar sobre arte e cultura indígena. Então, você já deve ter ouvido falar, né, dos indígenas lá no prezinho, já deve ter pintado o índio também, e é sobre esse povo que a gente vai falar. Como a gente sabe, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles já encontraram aqui os indígenas e tiveram um choque cultural, né? Os indígenas se assustaram porque os portugueses estavam cheios de panos, né, cheios de roupas, as mulheres com muitos vestidos, os homens todos bem arrumados, cheios de panos, na verdade. E os indígenas com poucas roupas, né? Algumas apenas tampando o seu órgão sexual e com pinturas corporais, tal. Então, esse choque cultural foi bastante estranho para os dois lados. E para os portugueses, eles estavam vendo ali apenas um povo que não tinha cultura, que não tinha organização. Mas eles estavam enganados, porque na verdade aquela era a forma cultural dos índios. A forma de vestimenta, que era apenas com poucas roupas e em algumas situações usando pinturas nos próprios corpos. E também sua forma organizacional, né? Eles viviam em tribos separadas e cada tribo tinha o seu pajé, o seu tupã, né? Vamos dizer assim. E esse era o seu representante maior, né? Eles eram conhecidos mais como pajé, né? E esse era o seu representante maior porque ele era como se fosse a reencarnação da natureza, né? Dos deuses, porque eles acreditavam em vários deuses, né? O deus das águas, o deus das florestas. Então eles acreditavam que o pajé era capaz de se comunicar com essas forças maiores, certo? Mas falando da arte em si, na verdade, assim como a forma de sobrevivência dos índios, eles extraíam da natureza todos os seus objetos artísticos, né, que foram considerados artísticos posteriormente, porque na verdade eles faziam seus objetos, mas para a sua utilização. Eles não sabiam que estavam fazendo um objeto de arte, sim, eles utilizavam esses objetos. Então, como eu falei, assim como a sobrevivência dele, que era através da natureza, né? Então eles pescavam, caçavam para sobreviver. Então, também os seus objetos de arte eram também extraídos da natureza. Então, eles ficaram bastante famosos. Olha lá, dá para ler? Cerâmica, tá vendo aí? A letra tá bem bonita, né? Então, a cerâmica dos indígenas eram seus potes, seus vasos, e elas tinham finalidades diferenciadas. Por exemplo, se eles iam utilizar essa cerâmica para o uso doméstico, né, para usar no dia a dia, colocar água, fazer alguma mistura de algum alimento, então aquela cerâmica eles não faziam muitos detalhes nela, ela não tinha muitos desenhos, não tinham muitas cores. Diferente da cerâmica que eles usavam nas cerimônias. E nas cerimônias festivas, de passagem de idade, né? Por exemplo, da menoridade para a maioridade do rapaz ou da menina, né? Então, eles acabavam fazendo essas festividades utilizando esses vasos, às vezes em tantos maiores também, com bastante cores, bastante desenhos. E também eles festejavam a morte, né? Os rituais fúnebres. Por incrível que pareça, né, que na verdade a gente pensa sempre como um movimento um tanto triste, né, um momento triste, mas na verdade os indígenas festejavam a morte. Por quê? Porque como eles acreditavam na espiritualidade, então eles acreditavam também que aquele momento era um momento de passagem, sabe? Então essa passagem de quê? Que aquele espírito ele ia se alinhar à natureza, né? Então para eles era vista a morte como algo bom e motivo de se festejar, tá? E outra coisa que deixou os índios bastante famosos, né, foi o seu traçado, tá ao contrário, eu acho, não tá, gente? Para vocês estão mostrando no vídeo. Então, o traçado dos índios, a gente vai encontrar onde? Nos seus cestos, tá bom? Nos seus balaios, que aqui mais pra gente foi conhecido como balaio, inclusive até nomeou uma das nossas guerras aqui, né, que é a Guerra da Balaiada, construção desses cestos. Só que lá os indígenas já faziam, né? Também para utilização, né? Eu vou pegar milho, vamos supor. Então eles colocavam tudo isso dentro desse cesto também para alojar seus objetos, tá? E até hoje, na verdade, ele é visto como artesanato, né? Inclusive é vendido também como objeto artístico no meio artesanal.
ok? E outra coisa que é bastante famoso, ficaram famosos os índios através da pintura, tá? A pintura que a gente até comentou, né, através da cerâmica, eles faziam suas pinturas, normalmente fazendo uso de figuras geométricas, né, quadrados, círculos, triângulos, né, nesses objetos que eles utilizavam, tanto para o dia a dia como para as festividades, certo? Então essa era a pintura nesses objetos. E também tinha um grande significado a sua pintura corporal, tá? Então eles pintavam os seus corpos, principalmente nos rituais, também para momentos de lutas. Eles acreditavam que as pinturas corporais iam trazer boas energias, vibrações, força, né? E inclusive para representar o poder, a pintura corporal, né? Porque o pajé, nos momentos dos rituais, ele era o mais com mais pinturas corporais. E a mulher tinha uma participação muito forte aí. Por quê? Porque ela era a principal responsável por pintar seus filhos e o esposo. Então, ela que tinha a criatividade da pintura. Claro que o marido poderia opinar, tal, mas normalmente quem decidia os desenhos que eram feitos nos corpos era a mulher, certo? Ela pintava tanto o marido quanto os filhos. E o pajé, né? Algumas mulheres também ajudavam a pintar o pajé. E eles também gostavam de muitas plumas, né? Vocês já devem ter visto falar nos cocais dos índios, inclusive no nosso Bumba Meu Boi, né? Que fica na nossa aqui, nós cultuamos na cultura popular. Nós podemos ver, né, os índios e as índias com seus cocais, tal. Então toda aquela plumária ali também era utilizada por eles, mas também não só para fazer seus cocais, mas também colocar na orelha. Às vezes eles colocavam em algumas partes dos corpos também. Né? Era uma forma de se enfeitar, também fazendo colares, brincos, né? Tudo isso extraído da natureza, né? A plumária, né? As penas dos pássaros, a pintura das árvores, das plantas, né? Tudo isso vindo da própria natureza, certo? Então esse era um pouquinho da cultura indígena. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente vai se ver aí na próxima aula.